Você sabe, as pessoas me conhecem como um cara bom de briga aqui no meu bairro, mas tem um inimigo que nem mesmo eu poderia derrotar: o karma. Sim, não importa quem você seja, se você fez algo terrível, garanto que vai receber o que merece. E todos nós vamos estar assistindo e rindo. De Vingadores Animais a algumas retaliações particularmente fedorentas, aqui estão mais algumas vezes em que o karma chegou para pessoas horríveis. Barraco no fast food. Eu não sou muito chegado em chipotle, é muito picante pra mim, mas às vezes não é só a comida que é ardente. Em setembro de 2023, Rosemary Hain chegou a um restaurante chipotle em Parma, no estado de Ohio, procurando por comida. Uma funcionária chamada Emily Russell a atendeu alegremente, mas Rosemary não estava feliz. Por algum motivo, ela não gostou da maneira como seu pedido tinha sido preparado. Disposta a ajudar sua cliente, Emily refez o pedido. Rosemary ainda assim resmungou. Então Emily refez de novo, mas aparentemente ainda não estava bom o suficiente. Ué, como assim? Emily sabia que o pedido estava certo. Era uma porção padrão exatamente do que ela tinha pedido. Mas Rosemary perdeu a cabeça. Ela começou a gritar e xingar a pobre Emily, a típica tiazona barraqueira. Emily fez o possível para acalmar a situação, entregando a ela um cartão de visita e dando a oportunidade de entrar em contato com alguém mais alto na empresa para reclamar. Mas isso não era bom o suficiente para Rosemary. Em vez de ser razoável sobre a situação, ela pegou a tigela de comida quente e deu um tapa na cara de Emily. Caramba, que mulher doida. Felizmente, toda a situação foi gravada em vídeo e a polícia rapidamente começou a procurar o demônio do fast food. Não demorou muito para que ela estivesse diante de um juiz no tribunal. Rosemary teve uma escolha: 3 meses de prisão ou 1 mês de prisão com 2 meses de trabalho em um restaurante de fast food. Ela escolheu a segunda opção, e eu só posso desejar que ela tenha se divertido muito lidando com pessoas adoráveis que nem ela. Moleque mimado. Alguns pais se recusam a exercer o seu papel. Seus preciosos anjinhos não podem fazer nada de errado, e não ouse insinuar que eles não estão educando-os corretamente. Você sabe exatamente o tipo de pessoa de quem eu tô falando. O usuário do Reddit Dr. Strangelove GA trabalhava em uma loja de celulares, onde conheceu uma dessas pessoas na prática. Ele estava atrás do balcão atendendo uma longa fila de clientes, só que nem todos estavam esperando com paciência. Uma das mulheres na fila tinha trazido seu Gremlin, e ele estava correndo desenfreado. A criança estava correndo pela loja, derrubando as coisas e, em geral, sendo uma dor de cabeça enorme. Irritado, nosso amigo pediu à mãe da criança que a controlasse e a alertou de que ele poderia facilmente se machucar. Pareceu razoável, mas não para essa super mãe. Ele teve que pedir várias vezes antes que ela o escutasse, e quando finalmente o escutou, ela ficou furiosa. A mãe imediatamente começou a xingar o funcionário, exigindo com raiva que ele nunca mais lhe dissesse como criar o seu próprio filho. Mas no meio desse sermão, um estrondo a interrompeu. Seu filho tinha acabado de bater a cara em uma placa pesada e baixa e desmaiou. Mas não se preocupe, o garoto ficou bem. Mas em vez de aliviada, a mãe ainda estava furiosa e ameaçou processar a loja. Isso é, até o nosso herói apontar que tudo havia sido gravado pelo circuito de TV. O garoto correndo enlouquecido, a mãe negligente sem prestar atenção, o funcionário alertando várias vezes em vão. Pois é, ela logo se calou, saiu pra longe e nunca mais voltou. Que livramento. Por favor, se você tem filhos, não seja como essa mulher e crie os direito. Tipo, assistindo Fala Sério junto com eles. Bora clicar nos botões de curtir e inscrever-se pra alimentar o seu cérebro com um monte de histórias incríveis como essa. Você que sabe, né? Mas se não fizer, vai saber o que o karma reserva pra você. Rebote do chicote. Todo castigo é pouco pra quem maltrata animais. Como é que alguém pode pensar em machucar um gatinho ou cachorrinho? Bom, fica tranquilo e não esquece que o karma tá aqui. O usuário do Reddit Other Act resgatou uma memória de infância na fazenda. A família dele tinha cavalos e, portanto, tinha um chicote de treinamento pra eles. O irmãozinho dele estava brincando com o chicote um dia, arrastando-o para que os gatos o perseguissem. Não tem nada de errado nisso, né? Mas ele deve ter se entediado disso, porque de repente ele começou a estalar o chicote bem alto ao lado dos gatinhos. Aterrorizados, eles saíram correndo. Other Act ficou bravo e com razão repreendeu o irmão. Ele poderia facilmente ter machucado os pobres gatos, mas o irmão apenas o olhou nos olhos e murmurou: "Eu faço o que eu quero." Uau! O moleque achou que estava num filme do Clint Eastwood. Não importa o que ele pensou, porque ele estava errado. Na próxima vez que ele foi estalar o chicote, ele estalou de volta e o atingiu bem lá. Os dois irmãos estavam chorando, cada um por um motivo. Atitude fedorenta.
Algumas pessoas precisam aprender a controlar sua raiva, caso contrário, pode haver consequências desagradáveis. Em 2016, um homem chamado Cooper estava fazendo check-in em um hotel do aeroporto. Tudo ia bem até que uma tiazona barraqueira apareceu na recepção. Aparentemente, ela tinha um grande problema. Só tinha uma chaleira normal no seu quarto. Oh, meu Deus, grave demais. Ela começou a gritar e xingar a garota que estava atendendo Cooper, reclamando que seu quarto não estava à altura do padrão e que ela tinha viajado o dia todo. A pobre garota parecia prestes a chorar. Bom, Cooper não estava disposto a tolerar aquilo. Ele rebateu a mulher, dizendo a ela que todos haviam viajado e que ela deveria sumir da vista. De repente, algo dentro da mulher estalou. Uma tempestade furiosa se formou dentro dela. Algo poderoso, quase sobrenatural. Ela bateu o punho na mesa e exigiu falar com o gerente. Uau, que inesperado! Mas ela estava tão nervosa que teve uma crise de tosse violenta. Tá, e aquela tempestade furiosa dentro dela? Não era só raiva. Ela tossiu tanto que bem na frente de todo mundo acabou saindo por outro lugar, enquanto ela usava calças bege. Completamente envergonhada, a mulher rapidamente se calou e se retirou. E quanto ao Cooper e a garota que tinha sido ofendida, eles não paravam de rir, né? Quer dizer, isso depois que o terrível cheiro desapareceu. Karma galopante. A menos que eu seja o seu herói, as pessoas que a gente mais admira podem se revelar decepções totais. E o usuário do Reddit Potato Sunday viu isso em primeira mão. Durante um evento de salto de obstáculos, ele viu uma garotinha se aproximando de maneira nervosa de um dos competidores. Ela estava segurando um livro de cavaleiros famosos e queria que o saltador autografasse para ela. Mas enquanto folhava, ela não conseguiu encontrar a página com a foto dele. Então ela perguntou educadamente se ele poderia ajudá-la. A resposta dele: procura você. E com isso ele saiu rapidamente, deixando a garotinha visivelmente chateada. Avançando um pouco, o idiota saltador infelizmente chegou à final da competição, com incríveis $100 mil em jogo. Mas assim que o seu cavalo se aproximou do primeiro salto, algo completamente inesperado aconteceu. Ele parou abruptamente no meio do galope, lançando o cavaleiro pelo ar e de cara no chão. Apesar de estar envergonhado e incrivelmente irritado, o sujeito estava fisicamente bem, mas perder $100 mil doeu muito mais do que qualquer hematoma. Gol! Ser desagradável, mimado e mal educado nunca é bom, mas geralmente são traços reservados para crianças sem juízo. Geralmente, mas nem sempre. Quando o usuário do Reddit Boxedupe tinha apenas 7 anos, ele jogou em um torneio de futebol. Era um hobby leve que nenhuma das crianças levava muito a sério. Agora, as mães... Bom, uma delas provou que tinha a maturidade emocional de um peixe dourado. De fato, a mãe snob do futebol constantemente fazia comentários rudes sempre que Boxedupe era colocado no banco de reservas. Coisas tipo: se esforça mais da próxima vez. Ou então: é isso que acontece quando você não olha pra bola. Só lembrando que é uma mulher de 40 anos falando com uma criança de 7, que nem era o filho dela. Além disso, ela falava baixo o suficiente para que só ele pudesse escutar. Foi horrível, mas ele nunca disse nada por medo de ser chamado de covarde. Bom, um dia o garoto tinha sido colocado no banco de reservas e estava assistindo silenciosamente ao jogo de fora do campo. Como de costume, você já sabe quem é que tinha um comentário a fazer sobre isso. Mas então, de repente, um chute descontrolado mandou a bola voando em direção às arquibancadas. Os olhos de todos a seguiram enquanto a bola subia pelo ar, até que com um estrondo ela atingiu bem no meio da cara dessa mãe grosseira. Caramba, ela perdeu 2 dentes e depois nunca mais apareceu em nenhum jogo. Acho que era a vez do garoto de falar. É isso que acontece quando você não olha pra bola. Treta com trator. Ladrões. Alguns deles são gênios indiscutíveis, porém outros são completos idiotas. Em uma noite de setembro de 2023, uma concessionária de tratores na Índia flagrou um desses nas suas câmeras de segurança. Ele havia entrado furtivamente no lote e tentado fugir com um dos tratores. E no início, parecia que ia dar certo. O nosso vilão conseguiu fazer o veículo se mover, só que ele não esperava que seria tão rápido. Pois é, o atrapalhado bandido acabou ficando com os pés presos sob uma das rodas traseiras e foi completamente atropelado enquanto o trator andava. Eita, isso deve ter doído. De alguma forma ele se levantou, mancou até o veículo e saiu dirigindo. Mas não foi muito longe. O trator foi encontrado alguns dias depois a poucos passos da concessionária. E quanto ao cara em si, infelizmente ele nunca foi pego. Pelo menos a gente sabe que ele certamente teve que conviver com o corpo e o ego feridos. Infestação de formigas.
Agora se prepara para uma história de karma com mais reviravolta do que uma cascavel mal-humorada. Quando a usuária do Reddit Ratney tinha 9 anos, seus pais decidiram levar ela e a sua irmã para uma viagem para Disney World. Desculpa. Então a família pegou um carro alugado e seguiu pro estado ensolarado da Flórida. Eles até pediram comida pra viagem pro café da manhã. Então foi basicamente o melhor dia de todos. Não que eles tenham comido tudo. Eles estavam muito animados. Quando chegaram, deixaram o café da manhã meio comido pra trás e pularam do carro, prontos pra explorar o parque. E pelos próximos 10 dias eles tiveram o melhor momento de suas vidas. Não, eu não tô com inveja deles não. Quem tá é você. Enfim, quando tudo acabou, eles voltaram pro carro alugado e tiveram um choque de realidade. Formigas, em uma escala que você nunca viu antes. Elas rastejavam por todos os lugares, em todos os assentos, saindo das saídas de ar, subindo pelas janelas, algo horrível. Mas acima de tudo, pilhas e mais pilhas delas estavam se contorcendo em cima do que restava das panquecas de 10 dias atrás das crianças. Então foi por isso. Só que o carro tinha que ser devolvido naquele mesmo dia. E eles só tinham um aspirador de pó portátil para tentar se livrar das formigas. 20 minutos de aspiração desesperada depois, e embora as pilhas de formigas tivessem diminuído, ainda tinha uma quantidade horrível delas correndo por ali. Não tinha escolha. A família nervosa pulou no carro, correu para a locadora e se preparou para implorar. Mas quando o pai entrou, tinha uma mulher gritando com um funcionário atrás do balcão. Aparentemente ela precisava de um carro médio e achava inadmissível que eles não tivessem um. O abuso verbal ficou cada vez pior, até que de repente o pai percebeu que o carro que ele estava usando seria perfeito para ela. Então ele balançou as chaves. Os olhos da mulher se iluminaram e, praticamente salivando, ela exigiu que ele as entregasse. O funcionário tentou apontar que talvez precisasse de uma limpeza primeiro, mas aquela fera de mulher não estava aceitando. Aparentemente ela não se importava se estava limpo. E assim ela agarrou as chaves, correu pro carro e saiu. Bom, algo me diz que ela acabou se importando quando percebeu que o seu precioso carro médio estava absolutamente infestado de formigas famintas. Eu gosto de pensar que elas carregaram a própria mulher pro ninho delas. Macaco vingativo. Não mexa com macacos. Macacos são fortes. Macacos são rápidos. Algo que esse garotinho acabou descobrindo. Em Bali, na Indonésia, há um lugar mágico chamado Floresta dos Macacos de Ubud, que é um santuário que abriga mais de 1.260 macacos de cauda longa. O usuário do Reddit Tardigrade estava fazendo uma visita, observando as criaturas majestosas respeitosamente com outros turistas. Só que nem todos mostravam tanta reverência. Um garotinho irritante começou a cutucar um deles com um pedaço de pau, claramente curtindo aterrorizar o pobre macaco. E por um curto período, parecia que o macaco ia deixar isso barato. Mas então o garotinho deu um golpe particularmente cruel, e imediatamente ficou óbvio que ele tinha ido longe demais. Num piscar de olhos, o macaco ficou totalmente pistola e atacou o garoto. Ele saltou sobre a criança, que girou em pânico e tentou escapar. Mas ele não chegou muito longe. O macaco agarrou a sua calça e com um tremendo puxão a deixou na altura dos tornozelos. Com esse desfecho satisfatório, a criança caiu no chão enquanto todos assistiam e riam. Macacos são fortes, macacos são rápidos, macacos podem deixar sua bunda à mostra. Ladrão molhado. Mictórios são embaraçosos, na melhor das hipóteses, mas o usuário do Reddit Always Bring a Towel lembrou de uma história dos seus dias de escola que deixa os meus encontros embaraçosos pra trás. Ele estava em pé no mictório fazendo xixi ao lado de outra criança, quando de repente viu algo de relance. Um garoto mais velho, um conhecido valentão, tinha se esgueirado pro banheiro atrás deles e estava colocando a mão no bolso de outra criança. Como assim? O nosso amigo percebeu que ele estava tirando a carteira do garoto. Bom, isso acabou sendo um grande erro. Assim que o valentão achou que havia saído impune, a criança sentiu algo e, no reflexo, se virou para ver o que estava acontecendo. Só que ele não parou de fazer xixi. O nosso protagonista assistiu em transe enquanto o jato dourado da criança era impulsionado direto pro rosto horrorizado do valentão. Depois de tossir e se engasgar, o garoto mais velho deixou a carteira cair e fugiu humilhado. A festeira mijona. Então, a gente acabou de ver uma história de xixi e karma sobre crianças, mas que tal uma história sobre esses tópicos envolvendo adultos? Sim, eu sei, eu trago conteúdo muito sofisticado nesse canal. A festeira Kara Johnson estava em uma boate em Barcelona com algumas amigas em julho de 2017. O grupo tinha reservado uma mesa VIP e estava sentado conversando e tomando algumas bebidas. Nada poderia estragar essa noite, certo? Bom, de repente uma garota absolutamente bêbada cambaleou da multidão em direção à mesa deles,
vez, pegou um copo vazio e se virou para longe deles com o copo. Mas se virar não foi o suficiente para esconder o que ela estava claramente fazendo. Horrorizada, Carrie e seus amigos assistiram enquanto a garota começava a mijar no copo, bem no meio da festa. Sério, nojento demais. Para piorar as coisas, quando ela finalmente acabou, se inclinou e colocou o copo agora cheio na mesa VIP de Kara, bem ao lado das bebidas, e saiu cambaleando de novo. Não pode ser. Mas uma das amigas de Kara não aceitou. Em um lampejo de inspiração divina, ela pegou o copo de xixi, mirou bem e acertou nas costas da garota. Fala sério. E o que é mais incrível é que a garota estava tão fora de si que nem reagiu ao ter o seu próprio xixi jogado nela. O álcool realmente transforma as pessoas em homens das cavernas, né? Lhama do Karma. Eu adoro lhamas desde que eu assisti a nova onda do Imperador, então é claro que eu tenho um pé atrás com qualquer pessoa que não goste delas. Bem, a cuidadora de zoológico americana Catherine conheceu uma dessas pessoas. Ela estava perto do recinto das lhamas quando viu uma mulher horrível se aproximando de um dos animais, apontando para ele e zombando da sua feiura. Agora, essa lhama tinha sido resgatada de uma situação terrível e submetida a uma cirurgia corretiva na mandíbula, então naturalmente ela tinha uma aparência diferente das outras. Mas essa mulher rude deu uma olhada no animal em recuperação e achou muito engraçado. Que ótima pessoa. Catherine ficou furiosa. Como ela se atreveu a zombar do seu amigo peludo. Mas antes que ela pudesse intervir, a lhama resgatada se encarregou da vingança, cuspindo diretamente na boca aberta da mulher que ria. Enquanto essa mulher horrível engasgava e se contorcia de horror, Catherine silenciosamente deu um petisco para sua lhama e disse a ela que era uma boa menina. É claro que eu fico do lado da lhama. Karma em dobro. Nossa próxima história de retaliação kármica vem das ensolaradas ruas da Inglaterra. O usuário do Reddit J.C. Grimshaw morava em uma rua onde tinham acabado de instalar algumas lombadas para deter os pilotos de rua. O problema é que elas não funcionaram. Seja de quem for a culpa, eles só foram incentivados a andar mais rápido. Isso porque eles eram uns idiotas. Um dia, Grimshaw chegou em casa da escola e encontrou um deles zumbindo de maneira perigosa numa moto de trilha. Então o cara começou a acelerar em direção a um carro que vinha na direção oposta, claramente tentando intimidar o motorista. Só que ele acelerou demais e acabou subindo no capô do carro, se lançando no ar e caindo com um estrondo no para-brisa. Em pânico, o motociclista envergonhado tentou fugir, mas acabou caindo de bunda. Ele deve ter quebrado alguma coisa. O tal de Karma é mesmo um cãozinho astuto. Mas isso não foi tudo. Você pode estar se perguntando sobre o motorista do carro. Não se preocupa que ele ficou bem. Na verdade, em uma reviravolta enorme, ele era um policial infiltrado. Então, histericamente, o motociclista se viu quase instantaneamente algemado e levado preso. Uma dose dupla de karma. Ira da Floresta. Tem um lugar muito legal chamado Rainforest Café. Se você nunca foi em um, são restaurantes temáticos de floresta. Tem plantas, gorilas animatrônicos e na filial de Galveston, no Texas, tem até um passeio de balsa pelo rio. A usuária do Reddit Mixors trabalhava lá operando esse passeio. Um dia, uma família de 5 pessoas meio grandes se aproximou. Ela explicou educadamente que eles poderiam dar uma volta, mas que havia um limite de peso no brinquedo. Então eles precisariam se separar em grupos diferentes. Bom, eles não ficaram nada felizes com isso. Uma mulher particularmente grande se ofendeu muito e acusou a funcionária de chamá-la de gorda. Ela começou a repreender a operadora e suas colegas, exigindo que o grupo pudesse andar junto. Então, cansada daquele abuso, a funcionária cedeu. Se vocês querem ir juntos, então vão em frente. A família subiu de maneira arrogante na balsa e o passeio começou. Imediatamente, um pouco de água entrou, mas eles ainda estavam flutuando, pelo menos por enquanto. Mas enquanto a funcionária observava o grupo nas câmeras de segurança, ela percebeu com satisfação que eles estavam afundando lentamente. Nossa, quem diria? E não demorou muito para que eles também percebessem. A nossa heroína observou enquanto a balsa afundava cada vez mais, até que de repente a água entrou que nem um tsunami. Toda a família começou a gritar enquanto o barco afundava e eles mergulhavam no rio frio. A funcionária finalmente parou o passeio e foi verificar como eles estavam. Bom, acho que podemos presumir que eles não estavam mais falando bobagens. Os passageiros encharcados e humilhados tiveram que ser ajudados a sair da água e foram forçados a fazer a caminhada da vergonha diante de uma fila de clientes que se divertiam. Bom, não foi por falta de aviso. Clientes estúpidos.
Eu já trabalhei no varejo. E vai por mim, isso destrói a sua fé na humanidade. Peguemos, por exemplo, essa história do usuário do Reddit, Auraspec. Enquanto ele estava trabalhando em uma loja de ferramentas, dois caras desagradáveis entraram e exigiram uma ferramenta que ele nunca tinha ouvido falar. Agora, o nosso amigo era chefe de departamento nessa loja. Então, se ele nunca tinha ouvido falar dela, provavelmente não existia. Mas, por via das dúvidas, ele pesquisou no Google. E as suspeitas dele se confirmaram. Não existia. Então, ele educadamente deu a má notícia. Agora, como é que você acha que foi a resposta? Uma pessoa normal descreveria o que estava procurando com mais detalhes ou agradeceria ao servidor e iria embora. Bom, mas não esses imbecis. Em vez disso, um deles gritou: "Tá vendo? Eu falei que esses idiotas não sabem o que fazem." Mas o nosso funcionário não ia aceitar aquilo. Ele simplesmente sorriu e olhou para o computador. Então disse a eles que na verdade estavam com sorte. Outra loja a 2 cidades de distância tinha um agora mesmo que eles poderiam ir buscar, mas teria que ser rápido. Então os dois idiotas se apressaram. 1h30 depois, o telefone da loja começou a tocar. O funcionário atendeu o telefone e, claro, eram os dois idiotas de novo. Imediatamente eles começaram a cuspir veneno sobre como haviam viajado até essa segunda loja e descoberto que a ferramenta que foi prometida não estava lá. Então eles deram uma descrição do funcionário, sem perceber que estavam falando com ele mesmo. Ele prometeu que o chefe de departamento ia repreender severamente esse funcionário. Então ele desligou, sorriu e foi almoçar. Não pule o treino de perna. O usuário do Reddit Velvet Seahorse trabalhava em um pronto-socorro de hospital. Uma noite, uma mulher ferida foi trazida depois de ser atacada por um estranho na rua. O canalha tinha pulado na mulher e tentado arrastá-la, mas foi felizmente afastado por um bom samaritano, que chamou a polícia. Poderia ter sido bem pior. E seria, pro canalha. Cerca de 20 minutos depois, outra pessoa foi trazida pro pronto-socorro em uma parada cardíaca completa. Tem algum palpite de quem era? Pois é, o cara que tinha acabado de atacar a mulher. Acontece que a polícia o localizou e rapidamente o perseguiu, mas parece que ele deveria ter feito mais cardio. Ter que correr várias quadras para sua liberdade tinha causado uma parada cardíaca. No caso mais extremo de merecimento que já vimos, o canalha faleceu assim que foi arrastado pro pronto-socorro. Coitado, que pena. Deixa eu tocar uma música triste aqui no menor violino do mundo. Essas histórias de equilíbrio kármico me deixam quase satisfeito, pelo menos por enquanto. Se você tiver uma história sobre karma, me conta nos comentários. Quem sabe você possa aparecer no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até mais!